Olá! Estamos no programa Além da Fama, aqui na sua IPTV, canal 579, Banda KU e canal 23 da nova Parabolic Sky. E para estrear esse programa, eu tinha que ter uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, meu amigo há muitos anos e que é um ser de luz. Tenho o prazer de receber para a gente bater um super papo com ele, o meu querido Leon Lobo! Ah, minha linda, parabéns, parabéns por essa estreia maravilhosa. Seja uma estreia assim de que muitos anos, Amém. longos anos para esse programa, assim, tipo o Clube dos Artistas, Ai, o que Almoço com as delícia! Estrelas, porque são programas que ficaram na história, Com né, da certeza. televisão brasileira e você merece, porque Suzy é minha amiga há muitos anos, né, desde que ela era menininha e Isso. começou, aliás, uma atriz maravilhosa, Obrigada, uma meu querido. psicóloga maravilhosa, Ah, participou meu de todos lindo. os meus programas também, né. Sempre Eu faço estou muita muito questão. honrado de estar aqui. Eu é que É. tenho essa honra de te receber para a gente falar muito sobre essa questão do caráter, né, da família, como isso é importante na vida de todos nós. E você tem uma história linda. Obrigado. Você é É. um guerreiro, um batalhador, levantou várias bandeiras e eu quero falar sobre isso, porque o público quer saber. Então vamos. Lá de trás, quando você era pequenininho, como é que você se apaixonou por essa questão de falar sobre os artistas, falar sobre esse mundo artístico? Me conta. Então, lá atrás mesmo. Hã? Acho que eu tinha uns 6, 7 anos Hum. e meu pai não deixava a gente ter televisão, porque meu pai é jornalista, era um intelectual, então ele achava que televisão, como ele falava, emburrecia as pessoas, Olha. fazia muito mal para as pessoas. E ele Uhum. nunca teve televisão, não tínhamos televisão em casa. Claro que eu ia para a casa do meu primo, eu ficava assistindo televisão lá, eu ia para a casa dos vizinhos e tal, porque Então não tinha televisão mesmo, não não é que tinha. tinha num ambiente que Não. ele visse o jornal, nada Não, disso? não, Não naquela tinha. época poucas televisões tinham, né, ainda no Certo. país. E em casa não tinha. Aí Uhum. ele fez um negócio com uma pessoa e como pagamento a pessoa deu um televisor. E Uhum. era uma televisão, se não me engano, holandesa. Nossa! Então era assim, ela tinha o tubo aqui, Uhum. tinha embaixo o áudio e tinha como se fosse uma borracha que ligava o som, né, Nossa! à imagem. Então, e aí eles foram instalar em casa. E eu lembro que quando estavam instalando, eu cheguei, e quando eu vi aquilo, eu fiquei assim encantado. E eu fiquei olhando para aquilo, e aí eu estava passando uma novela chamada Ambição, com a Lolita Hum. Rodrigues, o Tarcísio Meira e a Arlete Montenegro. E eu Nossa! eu lembro que eu olhei e o Diniz Azevedo também, Nossa! Lídia Costa, Turíbio Ruiz, Meu e eu lembro que eu olhei Deus! e falei assim: "É isso que eu quero na minha vida, eu quero entrar nessa caixinha e contar a história para as pessoas". E dali isso nunca mais saiu da minha Que cabeça, entendeu? Eu coisa! descobri que era isso que eu queria na vida. Claro Uhum, que isso foi evoluindo, eu fui fazer teatro, descobri que é uhum. importante, eu tinha que ser ator primeiro, para depois estar lá na televisão e tal. Mas era isso, era o meu sonho. E eu lembro que eu tinha no quintal, eu criei um peguei um cabo de vassoura, Hum. de uma tábua, eu preguei no cabo de vassoura, e em cima eu pegava um tubo, sabe aquele, tubo de mostarda, Sim, que era sim, vermelho e amarelo? sim. Eu tirei a parte vermelha, botei assim no cabo de Não vassoura, furei acredito. tudo em cima para parecer o microfone, e eu fazia programas Gente. inteiros do quintal de casa. Olha! Recebia convidados e não sei o quê. Minha mãe achava que era uma maluquice, né. E eu tinha uma coleção de uma revista chamada Intervalo, que foi Nossa, uma me revista lembro. importantíssima da editora Abril, que falava sobre televisão, era uma revista pequenininha assim, e sempre tinha os artistas famosos na capa, tal. Eu tinha coleção desde o início. Eu tinha, assim, Nossa! todos os números da revista Intervalo, e eu guardava no armário em casa. Quando eu tinha uns 11 anos, eu fiz uma arte feia. Hum. Acho que foi a única coisa feia que eu fiz na minha vida, assim, que eu falo assim: "Meu Deus, se tem alguma coisa que eu me arrependo, foi isso". Meu avô era italiano, daqueles italianos meio meio carcamano, como a gente Sim. falava, né. E ele foi me buscar no colégio e na frente dos meus colegas eu lembro que era 50 cruzeiros, que era aquela nota roxa. Uhum.
e que nós somos de época, né? Sim. E aí eu pedi para ele uma nota daquela para comprar um doce. Uhum. Que o homem estava vendendo na calçada, em Sim. frente ao Caetano de Campos ali. E ele falou, não dou nada, não sei o quê, e pegou o meu estojo que estava na mão dele, de madeira, aquele estojo que tinha Lembro, tucano, lembra? lembro. E pá, na minha cabeça, na frente dos meus colegas. Eu fiquei tão humilhado com aquilo que eu fiquei com raiva, muita raiva. Aí Uhum. cheguei em casa, peguei as calças do meu avô, Hum. e eram calças de casimira inglesa, que ele falava, que Senhora. ele tinha uma paixão por aquilo. Eu fui no armário dele, peguei todas as calças, elas ficavam assim, uma plataforma que tinha dentro do armário, e eu peguei todas, peguei uma navalha e cortei na altura do joelho, todas assim. Não E deixei, acredito. deixei assim. Que Falei, arte, meu Deus. vingança, coisa de. Acho que é o meu lado canceriano. Esse. E aí, meu avô, claro, no sábado foi pegar uma das calças para sair. E quando ele viu aquilo, ele começou a gritar. E aí minha mãe correu lá, o que foi, pai? Não sei o quê. Aí ele falou, olha, o que aconteceu com as minhas calças? Minha mãe falou assim, eu estava do lado. Sim. A minha mãe falou, eu já sei, só que só pode ter sido uma criança para fazer. E olhou para mim. Aí ela falou assim, não vou nem te bater. Vou fazer o seguinte, isso aqui era o que seu avô mais ama, suas calças dele. Então, vou pegar a coisa que você mais ama, que eu sei, que está lá no armário, e vou destruir. Aí foi para o quintal, botou uma pilha e botou fogo. Ai, Jesus, Aí eu lembro eu que eu sou terrível. chorava e dizia assim, pode queimar tudo. Eu sei cada foto que está aí, eu sei cada palavra que está escrita aí, está Gente, tudo aqui na minha cabeça. Pode queimar, pode queimar. Lucianinhos. E é engraçado isso, porque parece que realmente eu peguei tudo aquilo e botei aqui. Porque é uma Incrível. coisa, parece um HD, assim, né? Porque eu lembro de coisas, eu lembro dessas fotos, eu lembro do Vanderlei Cardoso, Olha. de shortinho, que era Uhum. lindo na época do Sim. Bom Rapaz, a Regina Duarte no auge, né, da TV Excelsior, aquelas coisas que eu era apaixonado e tal. Então, eu lembro tudo, assim, é como se eu tivesse realmente puxado para minha cabeça aquilo. É Impressionante, né? impressionante isso, né? Uhum. Como isso foi, quer dizer, foi uma coisa ruim, Sim, uma mas um coisa que eu me lado muito envergonho, bom, né? mas que sei lá, acho que me garantiu na Essa profissão. capacidade que você tem, O porque pessoal é fica. impressionante É, como você lembra de fatos, a memória. situações, nomes de atores todos, novelas, É. programas, é Maria Aparecida impressionante. Alves, aquelas todas as Nossa estrelas da TV Senhora. Excelsior, né? Uhum. E da Record e tudo. Então, isso foi fundamental. Acho que isso me forjou Olha que apresentador, né? interessante. Já estava marcado, tinha que É ser. E como é que esquisito, você né? foi para o jornalismo? Porque você já pensava em Não, criança? Não. sabe, não, eu queria ser ator, Ator. né? Então, eu fui fazer um curso de teatro e tinha um professor que eu lembro que era no Ipiranga, Hum. mas aí o professor começou com o negócio, vocês vão tirar a É, roupa e vão não você sei o já quê. Eu era estranhou. adolescente e eu achei aquilo esquisito. Aí eu cheguei, eu desisti do curso, falei para minha mãe, não vou mais naquele curso. Nem Naquele falei o que tinha curso. acontecido. Sim. Só falei, eu não vou mais naquele curso que eu não gostei. Aí minha cunhada chegou em casa com um papelzinho e falou assim: Ah, eu estava assistindo o Almoço com as Estrelas e vi que estão precisando quer dizer, ter um curso de teatro. Não é Hum. isso que você queria fazer? E botou esse papelzinho assim em cima da mesa. Eu peguei e fui lá. Quando eu cheguei, tinha uma fila, era na Peixoto Gomide com a Paulista, Poxa, onde senhora, tinha aquela sim. loja, acho que era Sloper, né? Era uma loja Sloper, chique, né? sei. A fila fazia assim, começava na Peixoto Comida, virava para Paulista e Nossa ia lá, senhora. tinha umas 200 pessoas. Hum. Aí um frio, eu tinha ele só com uma camisa branquinha, assim, bem simplinha, uma calça jeans, assim, bem simplinha também, um tênis. Sim, Porque eu achei que me jogar no chão, aquelas coisas, sim. né? Essas coisas de teatro. E aí, quando eu cheguei lá, estava todo mundo encapotado, estava muito Chique. frio, chique, e tinha um rapaz com um sobretudo e como é que chama? Um poncho por cima, Uhum. e um cachecol, assim. Tal. E eu fui direto nele, porque ele me chamou a atenção, e eu perguntei, que é esse curso? E mostrei o papelzinho. Ele olhou assim, postou a voz e falou, não, querido, aqui é teste para uma peça profissional.
Aí eu falei, ah, desculpa, estou saindo da fila. Sei. A hora que eu estou saindo, para um carro, desce um casal de óculos escuros. Aí a moça falou assim para mim, por que você saiu da fila? Hum. Com as pastas na mão, assim. Aí eu falei, ah, porque eu estou procurando esse curso, a senhora conhece? Ela falou, é aqui, entra ali. Aí eu falei, não, mas eu tenho que ir lá no final. Ela falou, entra aqui. Aí eu falei, o moço falou que é uma teste para uma peça profissional. Ela fez assim, ó, garganta dele. Ah, E aí me botou na frente dele, na fila. gente, que E eu fiquei incrível. super sem graça, assim, entendeu? De ter ficado na frente dele, tentei puxar conversa. Sim, para tentar quebrar o Foi clima. meu amigo dele. Aliás, foi meu amigo durante muitos anos. Olha. E aí, olha que loucura. Chegamos, começamos a fazer o teste, subimos, era um apartamento de 3 andares. No último, Senhora. daquele prédio que depois a Elke morou, Pedrinho Sim, Mata, Sérgio sei, Cardoso sei. e tal. Nossa. E era o apartamento da Cacilda Becker. Meu O rapaz do Deus. carro era o filho da Cacilda Becker e a moça era a esposa dele, e que era a atriz, a Dorita. Ela tinha sido garota propaganda da televisão, no começo da televisão, tal, e era atriz. E aí foi muito engraçado. Subimos, mas até então não sabia quem era. Sim. Né? Aí eles estavam ali, puseram umas cadeiras, estava cheio de poeira e tal, puseram as cadeiras e começaram a fazer o teste com as pessoas. E nós todos sentados no chão, porque não tinha mais cadeira. E aí, de repente, ele foi. Isso era umas 9 da manhã de um sábado frio. Uhum. Quando chegou, eu fui fazer o teste umas quase 18 horas. Já estava escurecendo. Nossa. E ali, aquele ambiente ali esquisito, né? Cheio de poeira, a gente sentado no chão. Aí eu lembro que uma moça chamada Evelyn Baruch foi escolhida, que era uma bailarina, que é minha amiga também até hoje, que é irmã do Alberto Baruch, que é Eu ia ator. perguntar se era, porque eu conheci o Baruch. Isso, Baruch, Nossa, depois fiz ficou meu novela com amigo. ele. Então, Não diga. Aí ela foi escolhida, depois um rapaz chamado Cláudio, que era do Rio de Janeiro, que depois nunca mais vi, parecia o Ronivon, ele tinha um cabelo preto, assim, aquele preto que brilha, assim, Sim. sabe? E ele tinha uma pele branca, assim, então chamava atenção. Cabelo comprido, assim. Uma moça chamada Henriette, se não me engano, ou Henriette, que era do Rio de Janeiro também, uma gordinha. E foram esses 3 escolhidos e ninguém mais. E o tal do rapaz que falou da peça, tal, foi chamado de tudo, coitado, de horror, péssimo ator, mesmo? de palavrões pelo rapaz, pelo diretor, Sim. que depois eu vim saber que era o filho da Cacilda. Sim. Aí falou, você é horrível, você Nossa é péssimo, Senhora. e não sei o que, tal, tal. E aí, lá, quase 6 horas da tarde, ele me chama. E aí eu pensei assim, nossa, eu estou tão simples, né? Perto de todo mundo aqui tão arrumado. Ele virou e falou assim, o seu tema é simplicidade, Olha. desenvolva. Eu falei sobre o que eu achava que era simplicidade e tal. Aí, em seguida, ele me deu um exercício de essência, a essência de um bicho. Tá. E aí, o bicho que ele me deu era um bicho que eu tinha uma intimidade incrível, que era galinha, porque eu criava galinha em casa. Não diga! Eu tinha paixão por galinha. galinha. E aí eu fiz lá a essência da galinha, que eu achei que era a Sim. essência da galinha. Aí ele levantou e falou assim, pronto, aqui temos um ator. Eu comecei a tremer. Deus do Bom, céu. em 6 meses eu era assistente de direção do Cuca. Nossa. E fiquei na Companhia Caçula, não tinha papel para mim. Sim. O papel principal era desse moço, que apesar dele ter chamado ele de péssimo, não sei o quê, ele fazia o papel principal. Até que um dia, 6 meses depois, numa leitura da peça, ele falou, não aguento mais, você é péssimo, então tirou ele do papel. E aí a Dorita, que era a esposa dele, virou e falou assim, por que você não testa o Lobo? Ela me chama de Lobo. Certo. Por que não testa o Lobo no papel? Aí ele falou, não, mas o Lobo é menino, um garoto. Ele falou, mas o personagem não é um garoto? Aí, porque é para contracenar com ela já era uma jovem senhora, né? Sim. E tal, aí ela falou assim, eu acho que ele faria um par comigo muito bom. E aí ele mandou eu ler o papel. O elenco, quando acabou, foi a coisa mais emocionante do mundo, porque o elenco aplaudiu
Essa é Nossa, a que minha leitura, cena. entendeu? E falou assim, nossa, que maravilha, não sei o que. Bom, eu fui Meu Deus. acolhido mesmo assim, entendeu? Gente, que Foi história. muito, então a partir daí comecei minha carreira, foi no teatro, né? Nossa. E Uhum. fiquei muito tempo. Aí a minha mãe achava que isso não era profissão, como Tá. muitas mães da É, época, né? E ela certo. achava que aquilo era uma aventura, uma Uhum. brincadeira e tal. E aí ela falou: você tem que arrumar um emprego. Eu só deixo Aquilo você não era fazer emprego. teatro se você arrumar um emprego. Eu disse, Sim. mas eu ganho lá. Ele falou: não, mas não adianta. Uhum. Aí, então, aí eu fui, aí meu irmão era jornalista, meu pai era jornalista, e eu tinha horror de ser jornalista, porque eu achava que jornalismo era jornalismo político. Tá. Meu pai era jornalista político, e ficava aquelas Uhum. discussões que até hoje, né, Sim, dividem o Brasil, sim. e aquelas discussões na mesa e tal, esquerda, direita, não sei o quê, Uhum. e eu ficava assim de manhã, aquele monte de jornal em cima da mesa, eu tinha horror das... Engraçado isso, eu tinha horror do cheiro da tinta do jornal. Olha. Aquilo me dava bronquite, eu ficava Uhum. ia para o hospital, eu tinha horror do Alergia. cheiro. E aí sempre meu pai botava o jornal em cima para discutir, que não sei o quê. E eu achava que jornalismo era aquilo. Sim. Então, na minha cabeça, aí meu irmão chegou um dia em casa, meu irmão já estava casado com essa moça que me deu o endereço do curso, Sim. e aí ele chegou e falou assim, minha mãe começou a reclamar com ele na cozinha, o seu irmão está aí, uma idade perigosa, e não sei, aquela coisa, né, de Sim. mãe, preocupação de mãe não ter emprego, fica com esse negócio de teatro, não sei o quê. Aí ele falou, olha, ele não está fazendo comunicações, ele não entrou em comunicações, tem um emprego de repórter no jornal que eu trabalho, lá um que eu colaboro. E jogou assim um cartão em cima da mesa de fazer massa, Tá. aquela mesa. Sim. Aí eu fiz assim, puxei pela porta o cartão de cima da mesa sem eles verem, saí, fui ao jornal, que ele dizia que era em Pinheiros, chamava jornal, olha que loucura, era a época da ditadura, e esse jornal era um jornal chamado Jornal do Bairro, Tá. que era como vou dizer, um disfarce, né? Hum. Na verdade, era um jornal super político Entendi. e que tinha uma página de bairro para justificar o Uhum. nome. O restante Então, em vez de jornal de bairro, chamava Jornal do do Bairro. bairro. E era distribuído em toda a zona sudoeste de São Paulo. Uhum. Era do Bazar 13, que era Ui, uma rede lembro. Nossa, de lojas, né, que tinha, supermercados e tal, exatamente. E tinha um dono, um dos donos, um dos irmãos, né, eles eram os donos do bazar, tal, mas um deles era um intelectual, o Raduan Nassar, que é um autor premiadíssimo e tal, né? Fez aquele livro Lavoura Arcaica e tal. Nossa. E ele é que dirigia o jornal. E meu irmão era colaborador, porque os grandes jornalistas de São Paulo da época, meu irmão era um deles, eles eram colaboradores, mas eles Uhum. trabalhavam no Jornal da Tarde, na Veja e tal, e colaboravam lá. E como eles falavam, para o uísque de fim de semana, eles brincavam. O Uhum. Carlos Brickman tal. E aí eu fui trabalhar com essa gente toda, com essas feras, Augusto Nunes tal, e ao mesmo tempo eu era repórter, como eles falavam, ele amassa barro. Eu ia para Jardim Nossa, barra é Ângela, ótimo. né? Porque amassei muito barro Sim, mesmo. pisando para Teve ir. uma vez que eu fui fazer uma matéria no Jardim Ângela e choveu demais, eu tive que dormir na casa da pessoa que eu fui entrevistar, que era a moradora, Nossa. né, que era da Sociedade Amigos do Bairro, e eu tive que ir embora de trator para poder Meu sair de Deus, lá. tamanho era o barro que tinha. Era lama mesmo, né? E nessa época eu fiquei amigo de Paulo Marcum, que Nossa, fazia a mesma coisa, só que na Folha. sim. E eu fazia nesse jornal, que era menor e tal. E fiquei 5 anos lá. Eu me dei super bem, assim, eu fiz um teste e passei, assim, já comecei, tipo, no dia seguinte, né? Nossa, E que fiquei maravilha. 5 anos. E aí minha mãe sossegou com a história, eu Sim, pude fazer meu teatro à vontade. à vontade. E Mas ficou... espera aí, porque ele tem uma história fantástica que vocês vão amar, que ele... Posso falar da Hebe Camargo? Pode, ó, claro. Vocês vão saber a história do pai dele com o Hebe Camargo. Olha, uma novidade para vocês. Eu amei. Não, olha, não saiam daí não, tá? A gente vai para rapidinho para um break e já voltamos. Até já.
Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Meu querido Leão Lobo, ele contando essas histórias fantásticas, e eu quero que ele conte a história da Hebe Camargo com o pai dele. Me conta essa situação, porque seu pai era lindo, né? Lindo, Era meu nossa, pai era um galã mesmo, assim, olhão, né? a mulherada era um olho azul, moreno de olho azul e com uma mecha branca aqui no cabelo, assim, tá? Então Nossa. era um gato mesmo. Comparavam ele com os galãs de Hollywood, Poxa. aquela coisa, né? E ele tinha sido nadador, foi campeão, acho que do Espérito, do Puxa, Tietê, não lembro é? qual. E eu lembro que desde criança eu ouvia meu primo, Sim. que foi o melhor amigo do meu pai, foram criados juntos e tal, contando que meu pai tinha namorado a Hebe, Nossa né? E a minha mãe falava assim, eu gosto tanto dela que dela eu não tenho ciúme. Eu ouvia muito isso em casa, assim. Olha. Na verdade, ele namorou rapidinho a Hebe, Sim. depois terminou com ela, e aí namorou a irmã dela, a Estelinha, Ah, e ele é? chegou a ser noivo, acho que por 4 anos da Estelinha. Não E quando estavam diga. quase para casar, ele conheceu minha mãe, sem querer, num elevador. Ai, não acredito. Assim, ele pisou no pé da minha mãe no elevador, Sim, e e aí aí? pediu desculpas e tal, e minha mãe se apaixonou na hora, e ele se apaixonou, e foram apaixonados a vida inteira. E aí, então sempre tinha essa história da Hebe em casa e tal. E Meu aí, Deus. quando eu estava nesse jornal, no Jornal do Bairro, eles viam que eu gostava muito dessa área de variedades, Sim. então eles deixavam eu fazer, sobravam uns espacinhos no canto, eles deixavam eu dar umas notinhas, umas coisas assim. Eu fazia matéria de bairro, matéria de loja, porque tinha uma página também chamada Página Augusta, que praticamente sustentava o jornal. Então, que eu entrevistava as donas das boutiques, porque nessa época, em São Paulo, não tinha shopping. Ah, O sim. Shopping Guatemi foi o primeiro. Sim. E antes, então, né, nessa época, a Rua Augusta era o grande shopping de São Paulo. Só tinha lojas chiquérrimas, lindas. Como é hoje a Oscar Freire. Sim. O que existiu ali foi Perfeito. Oscar Freire, né? E eu ia fazer essas matérias, entendeu? Ele pagava e tal. Então, matéria de beleza, uma matéria de boutiques e tal, né? De restaurantes também. Então. E eu era um repórter, então eles deixavam fazer esses cantinhos para me agradar, para sempre serem simpáticos comigo. Sempre sobravam uns espacinhos na diagramação, eles deixavam, tem umas 6 linhas, dá para você fazer uma notinha aí, eu fazia. Então. E aí, um dia eu dei uma notinha, porque eu era super ouvinte da Rádio Mulher, que hoje é Rádio Morada do Sol, né? E a Rádio Mulher tinha uma locutora chamada Meire Gersi, que eu era apaixonado pela voz dela. E aí, então, eu fiquei ouvindo a programação inteira por causa dela. E aí, um dia eu vejo um anúncio de que a Hebe ia estrear na Rádio Mulher. E eu fiquei todo encantado, porque eu já gostava da Hebe e tal. E aí fiquei ouvindo aquilo. Aí teve um dia que sumiu o anúncio da Hebe. E tal. Aí eu soube que a Hebe não ia mais estrear. Liguei lá, alguma coisa assim, e falaram, não, a Hebe não vai mais estrear aqui. E aí eu fiquei indignado, e eu falei, dei uma notinha, como? E eu disse, ok, a Hebe calou o bico. O dono do jornal, o Ralph, que era o irmão do Raduan, e era o diretor administrativo, me chamou e falou assim, Leão, que isso? Você chamou a Hebe de galinha? Aí eu digo, não, pelo amor de Deus, é uma expressão que se usa, né? Que ela parou de falar. Então, não, mas ficou muito feio isso, a gente tem que se desculpar, e não sei o que, faz uma nota. E eu subi, quase chorando, porque eu falei, levei uma bronca do dono do jornal, né? Assim, eu estava começando a carreira. Aí eu subi, quando eu subi, toco o telefone, estava sozinho na redação, atendi. Aí ele falou assim, oi, quem é que está falando? Eu queria saber quem fez essa notinha falando tal, tal, tal. Nossa. Aí eu já comecei a reconhecer a voz. Eu falei, quem está falando? É a Hebe. Aí eu falei, oi, Hebe, nossa, eu ia fazer uma nota me desculpando, e contei para ela. Sim. Ela falou, imagina, meu amor, eu amei, essa nota mudou a minha vida. Você tá brincando? Eu estava indo embora do Brasil com o Lélio,
porque o Lélio tem um trabalho dele com empresas, com máquinas pesadas, aí o trabalho dele e tal, e ele queria ir embora do Brasil. E eu estava deixando tudo aqui no Brasil para ir embora morar com ele. Quando eu li a sua notinha, me comovi de tal jeito que eu falei, não vou embora. O meu ofício é esse, eu tenho que continuar aqui, não vou abrir mão por causa de homem, não sei o quê, tal. E nossa, eu fiquei muito encantada, eu estou ligando para agradecer. Não acredito. E adorei a fotinho que você pôs e tal. E aí ela falou assim, olha, eu vou estrear na Rádio Mulher. Por sua causa, eu liguei para os Montoro, que era a família Montoro, que eram os donos, e falei para eles que eu vou estrear e já gravei uma nova vinheta chamando a minha estreia. E queria te agradecer. Gente, olha essas que coisas história! Gente, isso parece filme. Não, de você ir atender o telefone ali, acabou de levar... E coincidiu de que a redação estava vazia naquele pois momento, é, eu que não era- atendi, né? Não, incrível. E tava aí, escrito. aí ela falou, quero que você venha me dar uma entrevista aqui, que você venha me entrevistar aqui na Rádio Mulher, Meu na minha Deus. estreia. E eu fui, era uma chuva danada. Eu cheguei feito um pinto, assim, molhado, porque eu fui de ônibus. Nossa! Aí desci aquela rua Granja Eu Julieta lembro. inteirinha, Eu e era da Santo Rede Amaro. Mulher. E aí, quando cheguei lá, ela estava me esperando na porta, você Ai, acredita? gente, Com uma não acredito. toalha na mão. Eu Ah. sabia que você ia chegar molhadinho. Ai, que figura. E ela sabia que você era filho do Não, namorado? então eu Não! contei para ela nesse dia. Jura? Olha que engraçado. Aí ela deu olha. risada. Ficamos, Sim. bom, passamos a tarde juntos, fiz uma entrevista. Aí ela falou: bota uma foto bem bonitinha. Pode até falar mal de mim se quiser, mas bota uma foto Era uma bonitinha, porque a figura imagem é que é maravilhosa. importante. Olha. Aí eu botei uma foto dela fazendo assim com a mãozinha, Olha. e ela com rabo de cavalo ainda. Nossa. E aí ela ligou também para agradecer, que adorou a fotinha, não sei o quê. E ficamos amigos para a vida, né? 40 anos de amizade e tal, né? Meu Então Deus, foi que muito... história uma fantástica. Eu linda, sabia do né? namoro, mas não sabia de tudo isso. Foi muito E bom. sua mãe não tinha ciúme dela, porque a sua Não. mãe devia ser ciumenta, né? E Porque uma seu vez, pai disse que era lindíssimo. Uma vez nós estávamos num restaurante, aqueles almoços de domingo, Sim. e a Hebe levantou de uma mesa, a gente nem viu que ela estava ali, de repente ela levantou e veio, aí eu falei, é minha mãe. Aí ela foi na minha mãe, fez cosquinha na minha mãe ficou assim, já gostava dela, né? Que figura, não. Ela era Que adorável. exemplo, meu Que Deus do céu, pessoa. que ser humano, né? Eu acho que tinha foi o maior tudo. ídolo que eu tenho na minha vida, assim, na minha carreira, foi a Hebe. Nossa. Pelo astral dela mesmo, Nossa, né? tudo, né? É. É uma pessoa que É, sempre tem muita gente que fala assim, porque como é carisma. Carisma era ela, né? concordo. Essa tinha carisma, né? Sem dúvida nenhuma, meu Deus. Porque, enfim, tem muita invenção por aí, né? Com certeza. A gente que é mais raiz sabe disso, né? Então, e a Hebe foi minha amiga a vida toda. Ela, a Elke e o Pedro de Lara, acho que foram os meus grandes amigos na carreira. Infelizmente, os três Ai, já você se aqui foram. com o Enéas, olha só, gente. Aqui era na Gazeta? Astrid, não, na Astrid, Band. Na Band? Era o Melhor da Tarde. Olha lá. Nossa, bárbaro. Inés Carneiro, aquela moça que era sub dele, depois foi, Lembro, lembra? agora não lembro o nome dela, É, mas eu esqueci. lembro que ela imitava. Olha, você muito aí, querido. Eu Você acho que sempre era com os ainda teus na- óculos marcantes, sempre, sempre, né? né? Nossa, você tem muita história. E olha esse também. Esse ali. Isso aí foi aonde? Aí Mulheres. já é mulheres, Nossa. E sempre essa área, né? Sempre. Você fala muito bem e você fala de uma forma que não ofende as pessoas. porque, Você pode até criticar, mas você tem esse talento de não diminuir. porque as pessoas chamam fofoca, né? Sim. O doutor Gaiarsa, lembra dele? Oh, lembro! Ele falava assim para mim, sabe por que você faz sucesso nessa área? Ele sempre me chamava de cantinho, quando a gente participava de programa junto. Ele falava assim, sabe por que você faz sucesso nessa área? Porque você conta fofoca com a sua cara. Você conta com prazer. Né? Porque a fofoca, a gente chama de fofoca, mas o que é? A notícia. Sim. Né? Você dá a notícia. Por exemplo, Cauã Raymond não usa desodorante. Sim. Né? Aquela história que está aí. Né? Que está no ar aí agora. Sim. Quer dizer, é uma notícia. Sim. Né? Surgiu isso lá né? Da conversa dele com a menina, com a Bela Campos e tal. Ou a Globo inventou
para poder subir a audiência da novela, Que é uma realmente, né? possibilidade É. também, mas inventou tão bem inventado que parece que é verdade, né? Ou é Uhum. verdade, sei lá, né? Mas, enfim, a gente dá a notícia, né? Uhum. E aí, quer dizer, quando é verdade, quando é uma notícia, não tem erro, né? O problema é quando se inventa, Ah, né? sim. Não, e também da forma como se fala, às Isso. vezes denigra a imagem da É, pessoa. E você tem isso. Você pode até criticar, mas você fala de uma forma que não ofende. é, Você tem a tua maneira de ver é, e as pessoas gostam disso. Você vê que todo mundo fala leãozinho, leãozinho. é. Aliás, da onde veio o nome Leão? Porque Do meu pai, né? seu pai Porque meu também era pai era Leão leão. Lobo Júnior Ah, e você, e o leão? avô era Leão Lobo só. Nossa, né? E aí vai. Veio lá da minha bisavó, Hum. quando ela nasceu, porque era o parto em casa naquela época, né? E aí diz que quando nasceu, isso eu ouvi a minha vida inteira, que quando nasceu ela falou, ai, como deu trabalho para nascer esse bichinho, põe outra fera junto com esse lobo quando for registrar. E aí o meu bisavô saiu combinando nomes Ai, não assim, acredito. de brincadeira, assim, Sei. urso-lobo, leopardo-lobo, leão-lobo. Olha, é bom, gostei. E foi lá e registrou leão-lobo. Meu avô gostava muito, botou no filho. Aí meu pai, eu era para ser neto, mas minha mãe italiana, você viu que a minha mãe era, Brava, viu? Ela ela era determinava. pequenininha, mas ela dominava a casa. E aí ela falou, se puser o nome do seu pai, vai ter que pôr o do meu pai também. Que meu avô italiano era Nicola. Ah, Então eu então sou ficou Leão Leão, Nicola Nicola. Lobo. Que interessante. Só que é engraçado essas coisas, né? Eu cheguei na escola, quando eu aprendi a escrever, eu escrevia Leão, aí quando eu escrevi o Nicola, porque meu avô era esse italiano que eu falei, né? Meio Pai dela. carcamano. Então, aí eu tinha um pouco de. Hum. Então eu falava assim, eu posso não escrever o Nicola? Aí a professora falou, pode, você pode abreviar. Aí eu botava Leão N Mas Lobo. olha. Aí um dia eu falei assim, eu posso tirar esse N? Ela falou, Pode. pode. Aí eu botei Leão Lobo. Engraçado, porque todo mundo fala assim, é um nome artístico. Não Não, é, né? é Porque meu todo nome mundo mesmo. pensa, Mas olha, que eu forte. juntei, percebi que o Leão Lobo funcionava mais do que o Nicola no meio, né? Aham. E tirei. Ah, meu querido, aqui, olha. Esse Ai, já você é não te agora. contar, É, com com a Claudete. uma querida, Beijo. ó. Beijo, A gente Claudete, ama a também é Claudete. fantástica. Ah, TV Fama. Fefitinha, Eu querida. sempre assisto. Ah, Eu sempre obrigado. assisto. Vocês são os queridos. Aí é que eu falo que você fala de uma forma que ninguém se sente ofendido. Olha aí. Aí Sempre estiloso, aí é sempre. TV Fama, tá? Com Aí o meu cabelo certeza. estava horroroso. Ai, tá nada. Você tá sempre bem. Olha aí. Aqui foi no Vou Te Contar, não era? É isso. Tô vendo pelo cenário. É. Eu adorava. Com certeza. Agora me conte a história, porque você tem muita história que explica, por exemplo, o porquê que você mora no seu apartamento já há 30 anos e não pretende sair de lá, não é? 41 41! anos. Faz 42 agora em junho. Gente, não, gente, olha essa história, me conte. Não, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, jornalista ganhava muito bem nessa época. Quando eu comecei minha carreira lá em 74, né, 73, a gente ganhava muito bem, até a greve de 79, Sei. que aí teve essa greve que parou os jornalistas todos e tal, mas foi desastrosa. A partir daí, os sindicatos começaram a acabar e realmente a profissão perdeu muita força. A categoria perdeu muita força. E os salários da gente foram água abaixo. Hoje em dia é lamentável, né, o que um jornalista ganha em relação a outras profissões, sim. né? E então eu ganhava muito dinheiro e eu era muito jovem, então eu não sabia muito o que fazer com o dinheiro, Sim. né? Aí eu comecei a guardar, falei, eu vou comprar uma coisa para mim, né? Então eu comecei a guardar. Aí um dia eu estava no elevador, meu pai morava na Marquês de Tu, Sim. e embaixo tinha uma boate chamada Quitandinha, que era uma boate afro. E que aí bem tradicional, que eu tinha ido lá algumas vezes e tal. Aí fechou, ficou um tempo fechado. Aí um dia eu estou no elevador lá do prédio do meu pai, um rapaz magrinho, assim, com um casaco de couro, com uma carteira aqui embaixo, assim, falou assim, como é que você chama? Eu falei, Leão Lobo. Ele falou, você é jornalista, não é? Eu falei, sou. Ele falou, você é viado, não é? Eu falei, sou. Por quê? Aí ele falou, não, porque nós estamos abrindo uma boate gay aqui embaixo.
meu Deus, E o eu teu pai queria do muito lado. que você fosse, acho que você é a pessoa ideal para ser nosso assessor e nosso relações públicas. Sim. E aí ele falou, você quer conhecer? Aí eu desci com ele, aí tinha aquele som fantástico, parecia Sim. aquelas boates de Nova York e tal. Uhum. Eu fiquei todo apaixonado, assim. Sim. Aí ele falou assim, quanto você ganha no Jornal da Tarde? Aí eu falei, ganho 10.000 cruzeiros na Tá. época, né? Aí, que era uma fortuna, assim, para Sim. um garoto como eu. Aí ele falou assim, tá bom, a gente paga 10.000 também, só que a gente quer te registrar em carteira, do mesmo jeito que você é registrado no Estadão. Aí eu falei, tá bom, pode? Eu falei, pode ter 2 registros? Ele falou, pode. Aí eu falei, então tá. Aí, então assina aqui. Já assinei. Meu Deus, olha o que Eu é fui a contratado, vida. eu, a Maise e o Zuraio, que eram 2 transformistas. Então, Uhum. foram os 3 primeiros contratados da Olha. casa. Essa boate, ela teve um auge, assim, de 78 até 88, Sim. ali na Rua Marquês de hoje é o Bailão, né? Bailão Uhum. ABC, que chama. Ah, E eu ia, bom, toda noite lá, tal, levei todos os artistas que você possa imaginar lá para dar entrevistas e tal, e foi um momento, imagina, eu recebi o Fred Mercury lá um dia, ele veio para São Paulo fazer show, acho que foi no gente. Morumbi, Foi, exatamente. né? E aí Nossa. depois ele saiu de madrugada e foi E para foi pra lá. lá. E aí quando chegou, ele desce o carro assim, Fred Mercury, eu, Meu aí Deus, muita história. recepcionei ele e tal. Foi. Foi muito legal. Bom, e recebi todo mundo, Beatriz Segal, Regina Duarte, Ney Matogrosso, Clodovil, Rubens de Falco, todo mundo passou por lá, né? Uhum. Então, foi muito bom. E aí, eu tinha esse dinheiro todo, eu tinha 20.000 cruzeiros Dinheirão. por mês, que naquela época era, se já os 10.000 já era uma fortuna, Nossa, agora. imagina os 20.000. E aí eu falei, bom, vou comprar um apartamento, porque, né, não sei se eu vou ganhar sempre isso. Sim. E aí fui lá e Ótimo. comprei esse apartamento. Eu fui ver o apartamento, o rapaz que me mostrou falou assim, olha, aqui tem 2 dormitórios. Eu falei, ué, mas só estou vendo um. Aí ele falou, não, é que se você puxar essa porta, aí viram 2. Eu falei, mas aí não cabe a cama. Aí ele falou, ah, já entendi, você gosta daqueles apartamentos antigos, grandes, né? Eu falei, exatamente. Ele falou, tem um ali, vamos lá, só que está sem luz. Eu falei, não tem problema, vamos lá. Na hora eu entrei, eu olhei e falei, é isso aqui. Aí eu assino aonde? Aí ele falou, não, amanhã... Tá. A dona do apartamento, a esposa do dono, quando foram me vender, ela falou assim, você está fazendo um péssimo negócio. Esse garoto não vai te pagar, ele não vai ter dinheiro para te Meu pagar. Deus. Aí eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, a senhora se engana. Eu tenho um velho rico que me sustenta. Assim para ela, a senhora pode ficar tranquila que eu vou pagar. E paguei fácil naquela época, né? E aí mudei para lá, sim. Delícia. Né? Isso foi em 83, olha só. E olha quantos anos. Quantos anos. Gente, e vocês vão saber outras coisas a respeito da época do pai, que mudava muito de lugar, e isso fez uma mudança total no Leãozinho aqui. Me aguardem, a gente vai para um break rapidinho e voltamos já já. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. E voltamos o nosso Além da Fama nessa estreia maravilhosa com meu querido amigo Leão Lobo. Não, ela é tão amiga que ela sabe a história toda. Nossa, porque eu acho fantástico, porque a gente está falando a respeito de família, né? O quanto a família da gente é importante para vários comportamentos nossos, não é verdade? Isso mexe, né, com a vida da gente, né? Total. Meu pai, ele era jornalista político, como eu contei para vocês. E quando chegou na época da ditadura, ele
foi proibido de trabalhar como jornalista. E ele, como ele era muito simpático, um homem muito bonito, muito atraente, e tal, ele tinha facilidade para falar com as pessoas e ele acabou trabalhando como corretor de imóveis, né? Porque precisava sustentar a Sim. família e tal. E aí era muito engraçado, porque ele comprava uma casa, a gente morava 2 meses, de repente ele falava assim, olha, vendi essa casa, nós vamos para outro lugar. E a gente foi mudando na Vila Mariana até chegar no Jabaquara. Era assim, foram mudando de ponto para ponto, assim, foi muito engraçado. E aquilo me dava uma insegurança, me mexia tanto comigo isso, porque assim, você se assenta, você põe as suas coisinhas lá, tal, de repente tem que mudar de novo. Tem uma época que ele comprou uma casa do Chico Anísio, Chico que o Anísio. Chico Anísio foi para a Globo, no Rio, Tá. e aí ele resolveu vender a casa dele no Pacaembu, que era do lado do estádio. A gente foi ver a Nossa. casa, ficou encantado, a Amor. gente muda depois de amanhã. Quando chegou no dia seguinte, ele vira e fala assim, ó, já passei para frente aquela casa, não vamos mais mudar. E a gente tinha ficado apaixonado Ai, pela meu casa. Deus. Eu sei que a última casa que a gente teve foi no Jabaquara, e aí veio o metrô, 50 anos atrás, Sim. passou e derrubou a Oh, nossa meu casa e a dos Deus. vizinhos todos ali. Sim. E era a casa dos sonhos dele, da minha mãe, aquela coisa, essa é definitiva e tal. Uhum. Isso tudo mexeu muito comigo. Então, quando eu fui comprar o apartamento, na minha cabeça era assim, eu não vou sair nunca mais daqui. Olha. E criei minha filha lá, tudo, enfim, fiz a minha família ali, né, naquele, e é um apartamento que tem quintal, em Higienópolis, Nossa, quer dizer, como é que você imagina. vai, Não né? pode se desfazer. Não Realmente você tem tem tudo ali. tudo ali, né? Mas é interessante ver isso, É. né? Como as coisas que a gente passa acabam levando a gente a ter alguns É, comportamentos, justamente para não passar de novo por aquela adrenalina, por aquela mudança, né? Era exatamente, tanto. Tem gente que gosta de novidade, é. a gente gosta de ficar E sentadinho. eu não sei se é porque eu sou peixe com ascendente em câncer e lua em É. Capricórnio, a Puxa, lua em nossa. Capricórnio, que eu sou muito pé no chão, assim, eu não Sim. gosto de aventura, esse negócio de voar, Nada. não gosto nada, Uhum. entendeu? Eu gosto de coisa na terra. Perfeito. E como é que você se tornou pai? Porque eu imagino essa mudança. Você pensava em ser pai antes? Então, quando eu morava ainda, quando eu saí da casa dos meus pais, e eu fiquei 3 anos num apartamento pequeno até comprar esse meu apartamento. Nessa época eu estava na boate e tal. Eu nunca podia imaginar ser pai, Uhum. porque né, eu sou gay, como é que eu vou ser pai? Então, mas eu sempre senti que eu gostava de criança, essa coisa toda. Mas não passava pela minha Ai, que cabeça. fofa! Ó, ai, que linda que ela está aí. Ai, que Essa é a Ana Beatriz, linda! minha filha. Está uma Olha! jovem senhora agora. Ai, meu Deus, linda! Então, e aí, quando eu mudei para esse apartamento, testei algumas pessoas para trabalhar comigo, tive umas histórias complicadas que não vai dar tempo de contar agora. E aí até que chegou uma moça para trabalhar lá em casa e ficou, eu também não sabia se ficava, enfim, ficou. E aí eu percebi que ela era meio complicadinha e tal. E aí, depois de 1 ano, ela estava grávida de uma aventura que ela teve e tal. E estava pensando no que fazer, né? Eu falei, olha, eu te ajudo a criar, mas não vai fazer nenhuma besteira, Sim. né? E aí, a partir desse dia, eu comecei a cuidar da gravidez dela primeiro, né? Enfim, quando nasceu, eu lembro que ela entrou na mesa assim, e ela falou, vai ser Ana Beatriz ou Camila? Aí eu falei, ai não, Camila vai virar Camilinha, Camilinha não. Olha aqui de novo. Aqui já é com a Laurinha, Então, essa é a tua é minha netinha? netinha, Gente, olha que boneca, meu Deus. que está com do 9 céu. anos agora. Desce, querida ali. E aí, quando nasceu, a moça veio com ela no paninho, assim, falou, nasceu a Camilinha. Eu falei, não, é Ana Beatriz. Oh, você que determinou. Porque ela tinha dado essas duas Sim. opções. Eu falei, não, tem que ser Ana Beatriz. E aí, a partir desse dia, eu me encantei de um jeito, né, que eu já estava ansioso ali, já estava pai, Sim, né? sim. Mas não assumia muito isso, porque eu achava que eu não tinha direito, Tá. né? Até que quando ela estava com 8 meses, a Bia,
ela estava no bercinho dormindo, a mãe dela saiu, foi ao supermercado, falou, fica olhando ela aí, enquanto eu saio. Aí eu fiquei olhando, aí ela acordou e fez assim, mamãe, mamãe. Aí ela olhou e fez, papá, papai. Eu, Nossa, peguei ela no colo. Eu falo que ela que me adotou, né? Nossa! E a partir daí eu relaxei e assumi que eu era pai mesmo e, né? Tua alegria, né? Ah, nossa, Alegria. a razão da minha vida, né? Hoje, agora tenho mais um netinho, além da Laurinha, que está com 9. Uhum. Agora tenho o Davi, que tem um Esse mês nome e forte. 15 Ai, dias, 45 dias. que, aliás, eu vi um fofinho, fofo, né? gente, Lindo, maravilhoso, uma É graça. muito lindo, né? Que família linda, né? Deus te Ah, constituiu nossa, aí, porque, olha, é a as razão coisas... da minha vida. né? e você não planejou, É, as coisas foram acontecendo. Aliás, E tudo na tua e vida. aconteceu uma coisa muito legal, porque como eu tinha revelado no programa da Silvia Popovic, assim, meio que sem querer querendo, que eu era gay, Sim. logo depois aí veio uma filha, e aí as pessoas ficaram curiosíssimas e começaram a perguntar, e graças a Deus eu contei, né? O que tinha acontecido, como tinha sido e tal, porque isso fez com que, assim, milhares de outros gays, entendeu? Eu tenho o maior orgulho disso, de falar disso, porque eu sei até hoje, assim, de várias pessoas, não só gays, mas a própria Astrid, Sim. que era minha amiga na época, né? A gente era muito próximo, fazia o programa juntos e tal. A Astrid também tem um menino hoje maravilhoso, que é filho dela, né? E aí, enfim, eu fui tendo notícias assim. que bem, Ah, eu que sou seu influência fã lá em positiva. Sorocaba, eu adotei uma criança porque eu vi que você adotou. Então, isso foi muito lindo, né? E hoje parece que houve uma mudança nessa coisa de adoções. Verdade. Nossa, porque, felizmente. né? E de famílias que se formaram a partir daí. E inclusive tirando um karma, né? Porque dizia assim, gay não é legal porque não tem família, não, né? Exatamente. E aí a gente pode mostrar o contrário, né? Claro, De que sem isso não tem, né? Que é dúvida. uma grande bobagem, né? Sem Todo mundo pode dúvida. construir uma família. né? Exato, e não precisa ser Basta biológico, querer. exatamente, né? né? Porque vem aquela coisa, não, tem que ser É. biológico. Não, Não. filho biológico é uma questão, uma condição. É. Mas você pode ter filhos que são do coração Do mesmo. coração. É E, uma nossa, coisa linda. Mas você sabe que me incomoda quando alguém fala assim, a filha dele adota. Sabe, me incomoda. Porque não é. É Sim. minha, do meu coração, entendeu? Sim. Nossa, a tua vida é muito rica. Se graças vocês a Deus. viram, desde lá do início, tudo que seria ruim, por exemplo, quando ele perdeu todas as revistinhas dele, foi ótimo. Porque Transformei fez a você. limonada Exatamente. o Você limão na teve que limonada. usar toda a tua capacidade. Então, a gente não tem que se vitimizar, a gente tem que pensar como é que a gente pode transformar aquela situação em algum aprendizado, em alguma mudança de vida. A questão do teu pai, dele estar sempre trabalhando e vendendo os imóveis, né? Você transformou isso. Você, a primeira coisa que você fez tendo um dinheirinho foi ter um imóvel. É engraçado não é? isso, Não, né? é incrível, porque a pessoa não se vitimiza, ela transforma. Né? Tudo aquilo que poderia ser uma insegurança acaba virando uma atitude positiva. Não, e assim, a minha relação com a minha família, quer dizer, hoje eu fico imaginando, né? Eu vivo em função dessa família, né? Imagina se eu não tivesse essa família, né? Porque, na verdade, eu não pensava em, Sim. né? Mas foi uma coisa que aconteceu, mas aconteceu e me trouxe... Claro que teve uma decisão minha, que Claro. foi fundamental, porque eu poderia não querer, né? Sim. Mas, nossa, eu sou felicíssimo hoje. E agradeço a Deus todos os dias por ter feito tudo como eu fiz. Nossa, com certeza. Eu acho. E é um exemplo. E lembra quando ele começou a falar sobre o primeiro trabalho, que foi um cartãozinho que ficou ali, ele poderia falar, eu não vou fazer isso, imagina, sabe, vou começar do nada, meu pai já está numa posição. Isso acho que tem a ver com uma coisa que minha mãe passou para a gente, que é a questão do caráter, né? Sim. Porque, Aí, porque aquilo me incomodou tanto Olha dela isso. ver, ele não quer trabalhar, ele não sei o que, ele só está nesse teatro. Aí eu falei, eu tenho que mostrar para ela que, né? Então isso acho que foi fundamental. Minha mãe era aquela italianinha brava e porreta, assim. Que ótimo, tinha né? 1,50 m, Mas olha a força, determinava as coisas. E é assim que eu quero terminar o nosso programa de hoje, com esta figura maravilhosa que nos ensinou tantas coisas. Eu amo este homem e eu tenho certeza que vocês adoraram ver
tudo que se transformou na vida dele, como ele conseguiu fazer com que as situações que seriam difíceis se transformaram em grandes vitórias. Amém. Ai, que além desta fama maravilhosa que você tem de ser um grande jornalista, que você tenha também esta fama de ser esse grande pai, sabe, esse grande avô, essa grande figura que todo mundo gosta de você. Posso Você falar tem... uma coisa? E quero convidar vocês todos, porque eu continuo no teatro, né? você tá... Qual é a 52 anos de peça? carreira no teatro, e agora estou fazendo uma peça chamada Confusões à Italiana, Ah, que está no Teatro Maria della Costa, nossa, né? Sábados às amamos! 20 horas e domingo às 18. Estaremos todos lá, faço questão. Quero ver a interpretação. Eu vi aquela peça sua do Espírito Baixou em mim. Ah! Gente, a gente morria de rir. Era muito... Fantástico. Vou assistir essa Vai ver, agora, essa viu? agora eu faço um frei. Ai, que delícia! Vou me divertir. Estaremos todos lá. E vocês, a semana que vem, espero vocês aqui às 8h30 da noite com o nosso Além da Fama, aqui na IPTV, canal 579, Banda KU e canal 23 na Nova Parabólica Sky. Avisa todo mundo. Vamos ter sempre entrevistas muito interessantes que vão te agregar. Um beijo a todos e até a próxima! Beijo. Ah, Minha linda, meu lindo, obrigado, viu? obrigada eu, Poxa, querido. muito obrigado, adorei.